E aí, meus amores, eu sou a Letícia Sartori, aqui do Tarotidão. Se você ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje o papo é um pouquinho diferente, então vou comentar um pouquinho com vocês sobre, como o título já tá dizendo aqui, né? O meu diagnóstico tardio de autismo e TDAH. E por que eu resolvi falar isso aqui no canal, né? Aqui no Tarotidão? Porque isso responde muitas coisas aqui do canal em relação às mudanças no conteúdo, esse tempo que eu fiquei sem gravar para os signos, enfim, responde muita coisa. Então vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu gosto muito de passar um pouco mais sobre mim também para vocês poderem se conectar mais comigo, me conhecerem melhor, né? E até analisarem se a forma que eu passo as mensagens é a minha comunicação, enfim, se vocês se conectam comigo. Então isso é muito importante. Bom, vamos lá. Contando um pouquinho pra vocês o que rolou nesses últimos tempos, né? Eu precisei ficar um pouquinho mais off, porque eu tava muito sobrecarregada. Eu tava tendo crises que hoje eu sei que são do autismo, né? E eu não sabia. Até então eu achava que era da ansiedade. E agora eu sei que é do autismo, então assim, já temos aí uma grande resposta, né? Eu não estava conseguindo conduzir o canal e é uma das minhas maiores conquistas, sabe? Eu sinto uma conexão muito grande aqui com vocês. O YouTube, pra quem não sabe, eu canto, né? Eu toco instrumentos, mas eu tô até um pouco parada com isso, mas eu gosto muito. E há bastante tempo atrás eu tentei criar um canal de música, né, tocando, cantando. Já tentei criar um canal falando sobre cabelo, pra vocês terem ideia. Então assim, o YouTube sempre foi algo que eu quis trabalhar na minha vida, né? E começou a dar certo, digamos assim, a fluir com o tarô, né? Criei uma comunidade aqui com vocês e isso é motivo de muito orgulho pra mim, porque só eu sei o quanto foi tanta dedicação, tanta energia, tempo que eu tive que colocar aqui no canal, né? Se você ver aqui no canal, são mais de 500 vídeos que eu já gravei, se eu não me engano, acho que já passa, acho que vai até mais. Então, olha pra vocês verem, né? Questão de tempo, de dedicação, de energia, enfim. Então, assim, eu tenho muito orgulho. E foi um processo, uma fase muito, muito, muito difícil. Quando eu parei e falei, Letícia, falei pra mim mesma, Letícia, você não vai conseguir continuar agora, nesse momento que você tá passando de vida, né? Eu tava me sentindo extremamente sobrecarregada, que foi quando eu gravei o vídeo aqui pra vocês falando de uma nova fase no canal, né? E eu queria muito trazer conteúdos mais voltados para reflexão, estudos de tarô também. Inclusive eu tô relançando, né? O meu curso, que é o Vivenciar Tarô, vou deixar aqui na descrição para vocês. Aproveitem que tá com desconto nesse momento, um descontaço. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês. Enfim, muitas coisas acontecendo. E eu estaria passando por cima dos meus limites se eu continuasse naquele ritmo frenético. Eu gravava, só tô contextualizando, já vou entrar no papo do diagnóstico em si, tá? Eu gravava 12 vídeos por semana. E não é fácil. Não é nada fácil, tá? É muita... E principalmente trabalhando com energia, né? Então, assim, é muito desgastante. Não é todo dia que você tá energeticamente falando conectada pra gravar com aquele signo. Então, assim, é muito diferente de você fazer um trabalho que talvez não seja espiritual, não seja energético, digamos assim, que você senta e consegue pegar e fazer, gravar um roteiro. Não, é diferente, né? É completamente diferente. Então, assim, foi bem difícil pra mim. Foi um momento muito desafiador. Ficar sem gravar, algo que eu gosto, né? Gostava também tanto de fazer, que era gravar pros signos, porque tem essa leitura mais intuitiva, né? As cartas vão saindo e eu vou trazendo a mensagem
não é algo, sabe? Esse tempo, pessoas saíram aqui do canal, outras pessoas chegaram, e eu tenho plena consciência de que quem tá aqui tem um propósito, né? Se conecta comigo, se conecta com o meu trabalho. Então, hoje em dia eu lido muito bem com isso. Sou muito grata por todas as pessoas que estão aqui. Se um vídeo meu chegar a uma pessoa, mas for uma pessoa que precisa daquela mensagem, precisa ouvir aquilo, é isso. Eu cumpri a minha missão, o meu objetivo, o meu propósito com aquele vídeo, com aquele conteúdo. Então, só queria contextualizar um pouquinho aqui para vocês entenderem, né? Um pouco desse período que foi mais desafiador que eu passei. E agora vocês vão entender ainda mais a fundo aí a conexão disso com o diagnóstico. Bom, tudo começou há bastante tempo. Vamos colocar aí 2017, 2018, quando eu estava fazendo terapia. E eu fui diagnosticada com... Minto, acho que foi um pouquinho mais pra frente. Vamos colocar aí 2018, 2019, tá? Fui diagnosticada com ansiedade e síndrome do pânico, tá? O que estava acontecendo? Quem estudou comigo na faculdade sabe o quanto estava sendo difícil permanecer na sala de aula. Eu chegava na sala, eu não conseguia, eu tinha que sair. Pra quem não sabe, eu fiz pedagogia. E tinham aulas que juntavam outras turmas. Então, por exemplo, juntava a pedagogia, que era a minha turma, com o outro ano de pedagogia, letras, biologia, e daqui a pouco você via a sala estava com mais de 60 pessoas. E aquilo era desesperador para mim. Era muito desesperador. E eu não sabia o porquê que eu ficava mal, me dava... ansiedade, de fato, né? Me davam sintomas ali da ansiedade, ficava com falta de ar, enfim. Palpitação, era muito horrível. E tinham dias que eu pegava a condução, né? Pegava o ônibus, no caso, o transporte, para chegar na faculdade. E eu chegava na sala, eu via aquele mundaréu de gente, aquela montoeira de pessoas, tentava sentar no meu lugar e eu não conseguia. Eu tinha que ir embora. Às vezes eu não ficava nem pra uma aula, pra vocês terem ideia. Foi um momento muito difícil na minha vida. E comecei a fazer terapia, comecei a trabalhar bastante a questão da ansiedade, o que me ajudou muito, muito, muito. E até então, como eu falei, fui diagnosticada com a síndrome do pânico. Ok. Quando foi no ano passado, agora, né? 2022, no caso, eu tive um surto. Eu tive um surto, que agora eu sei que é uma crise do autismo. Eu surtei. Eu surtei, simplesmente. Eu achei que eu tava tendo um burnout. E aí entra na questão do canal. Eu tava gravando 12 vídeos, eu tava me sobrecarregando, eu tava muito, assim, prestes a explodir, né? E, assim, o ponto não são só as consultas, não. As gravações aqui, tem os atendimentos, tem as outras redes que eu trabalho também, né? O Instagram, o TikTok, enfim. Então... eu tava indo muito além do que eu conseguia ir. Não tava respeitando os meus limites. E me comparando, né, o tempo todo, porque até então eu era tratada como uma pessoa neurotípica, que não tinha um transtorno, né? E me comparando com pessoas neurotípicas, sendo que eu não sou neurotípica, né? E foram 23 anos da minha vida onde eu fui tratada como uma pessoa neurotípica. Então, assim, eu até entrando nessa questão do diagnóstico, né? Eu fico muito feliz hoje eu me sinto muito privilegiada por ter conseguido o meu diagnóstico, porque é libertador, Você entender
Isso é autoconhecimento também, né? Você entender, tá, isso aqui acontece por conta disso, né? Esse sintoma, isso se apresenta porque eu tenho esse transtorno, enfim. Então é muito libertador. Vocês não têm ideia do quanto eu tô me sentindo melhor hoje, depois do meu diagnóstico, né? Então, no ano passado, né, eu tive esse surto por conta de trabalho, e até então eu tava achando que era um burnout. Procurei uma psiquiatra. Foi a primeira vez que eu fui numa psiquiatra, porque até então eu só fazia terapia com a psicóloga. E eu tinha parado a terapia nessa época também, porque eu tava sentindo que não tava fluindo, eu não tava conseguindo aproveitar a terapia. E aí foi quando, na psiquiatra, no ano passado, né, 2022, eu recebi o diagnóstico da depressão. Foi um baque pra mim, um baque gigantesco, e foi o diagnóstico da depressão e a possibilidade do TDAH. Foi assim, eu digo possibilidade porque a psiquiatra não me deu o laudo, né? Mas ela disse que tinha total sentido, né? E o que mais marcou nesse momento foi a depressão, porque eu falei, opa, o negócio não tá legal, eu preciso me cuidar, eu preciso dar atenção pra mim, porque senão eu vou ter um treco, né? E a depressão, assim, ela é muito... Eu não sei nem uma palavra pra descrever, mas ela é muito dolorida, sabe? É muito delicado, é muito complicado. Saí dessa consulta com a psiquiatra pensando, ok, é quase certo realmente que eu tenho o TDAH, e isso explica muita coisa. Para quem não sabe, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, responderia muitas coisas, porque eu sempre tive essa dificuldade de prestar atenção. Puxando lá na minha infância, eu tenho uma memória com o meu pai, sentado comigo na mesa, tentando me ensinar uma tarefa da escola, e ele lia o texto, sabe, interpretação de texto, uma historinha assim, que depois você tem que responder as perguntas. E isso, sei lá, quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos de idade, e eu tenho essa memória dele lendo pra mim, me fazia a pergunta e eu ficava, eu não sei a resposta. E ele ficava tipo, como assim, né? Você não tá sabendo a resposta? Eu acabei de ler. E aí ele lia mais uma vez. Eu tinha muita dificuldade quando tinha muita informação. Então, assim, a época da escola foi uma época muito difícil pra mim. Nessa idade, mais ou menos 6, 7 anos, eu precisei de uma professora particular, inclusive, porque eu fiquei de recuperação. Então, isso já respondia muitas coisas, né? Já era um ponto de atenção, né? Essa dificuldade que passou batida na minha infância. A minha mãe já me contou que uma professora na época da escola, quando eu tinha mais ou menos essa idade, né? Comentou com ela, olha, a Letícia tem alguma coisa, você vai precisar investigar. Só que o TDAH, o autismo, naquela época, não era visto, né? Não era muito falado, não tinha muita informação, era ainda um tabu, vamos dizer assim, né? E passou batido. Essa professora alertou a minha mãe, mas a minha mãe também não tinha muito conhecimento naquela época sobre, né? Então, era muito difícil, né? E assim, meninas têm uma facilidade muito grande para camuflar. Se eu não me engano, a explicação para isso é por conta do neurônio espelho. Posso estar falando besteira, então quem quiser saber mais, dá uma pesquisada para ter essa confirmação certinha. Mas eu sei que as meninas têm muita facilidade para mascarar os sintomas, né? Mascarar ali estereotipias, por exemplo, né? Referentes ao autismo,
enfim. Então, o que dentro do TDAH era já a minha desatenção, passou como uma timidez, né? O que no autismo era essa dificuldade de socializar, passou como uma timidez, né? O quanto eu ouvi na minha infância de parentes, de pessoas próximas, que eu era bicho do mato, sabe? Porque chegavam parentes, eu tenho essa memória também. Chegava algum parente pra abraçar, pra me abraçar, e eu escondia atrás do meu pai ou atrás da minha mãe. Já era um sinal, né? Eu tive seletividade alimentar quando eu era pequena, na infância. Eu só comia arroz e batata. E macarrão tinha que ser sem molho. Era macarrão, tipo, branco, puro, né? Sem tempero também. Então, assim, muitas coisas que foram que passaram batido. Então, entra naquilo que eu tava falando, né? Hoje, ter o diagnóstico é libertador, principalmente como uma mulher autista, né? Uma mulher TDAH, mas focando um pouco nessa parte do autismo, é muito difícil receber um diagnóstico de autismo sendo mulher, justamente adulta, né? Justamente porque as mulheres têm essa facilidade muito maior de camuflar, de mascarar essas estereotipias, né? Esses sinais, esses sintomas, enfim. Pelo que os meus pais contaram, eu não tive atraso de fala, por exemplo, né? Pelo que eles se lembram e tudo mais, eu não tive atraso de fala. E antigamente era muito assim, para uma criança ser autista, ela tem que andar na ponta do pé, ela tem que ter atraso de fala. E não, né? Não necessariamente. Existem N outros fatores, né? Só que a gente acaba tendo essa visão estereotipada de filme que mostram autistas, de autistas que têm um grau mais elevado de suporte. Então a gente tem essa visão, né? E é complicado. Me culpei por muito tempo, por me perder nos assuntos. Às vezes começar a falar uma coisa e daqui a pouco eu tá falando outra. E a questão do TDAH, né, pensando ali nesse déficit de atenção, às vezes a gente vê como a pessoa não presta atenção. Mas não é que não presta atenção, é que tá prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, pensa, a atenção está dividida para várias coisas. Então, eu me culpei muito, muito, muito na minha vida por ter essa dificuldade de prestar atenção, de ficar ali entretida em uma coisa só, sabe? E com a questão do autismo também, essa questão da socialização, essa questão do toque, eu tenho bastante dificuldade com o toque. Só que eu desenvolvi estratégias ao longo da minha vida que me ajudam muito hoje a encostar nas pessoas, né, a receber um toque e conseguir ali levar, ok. Às vezes incomoda, principalmente de pessoas que eu não tenho afinidade, né? Então, assim, são N coisas, né? Voltando aqui pro ponto, então eu tive essa consulta com a psiquiatra, saí de lá com essa martelada ali da depressão e essa possibilidade do TDAH, que pra mim naquela consulta já estava confirmado, porque era muito nítido, sabe? Mas pensando que para ter essa confirmação real, oficial, eu precisava do laudo, então eu falei, bom, ok, vamos esperar o laudo também. Mas assim, ali pra mim já teve a confirmação. E depois disso comecei a tomar medicação pra depressão. Comecei a tentar me cuidar mais, né? A partir dali eu já tentei dar uma respirada, mas voltei pro ritmo frenético. E depois disso, depois de um tempo, eu procurei uma outra psiquiatra que atendesse no meu plano, porque a outra não atendia no meu plano. Ela era maravilhosa, mas ela não atendia no meu plano. Procurei uma outra psiquiatra. E essa psiquiatra, eu comentei com ela a questão do TDAH,
da depressão, contei a minha história e falei pra ela que depois que eu recebi esse diagnóstico ali do TDAH, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu vi muitos adultos que tinham os transtornos combinados, TDAH e autismo. E eu falei, gente, sou eu. Só o TDAH é como se não representasse tudo. Uma coisa que eu sempre falo e que hoje representa exatamente os dois transtornos, né, o TDAH e o autismo, é que da mesma forma que eu amo a rotina, que eu amo algo organizado, algo padronizado, eu tenho uma outra força dentro de mim que é bagunçada, que é bagunceira e que não consegue seguir aquilo. Ou seja, o TDAH e o autismo, né? Então, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o TDAH, eu caí em vídeos que as pessoas tinham, mulheres adultas, enfim, que tinham os transtornos combinados. Até que eu cheguei em um vídeo que uma moça falava exatamente sobre isso. É como se fossem duas forças ali contrárias, né? E eu chorei muito quando eu vi esse vídeo, porque eu falei, gente, sou eu. E aí, quando eu fui nessa outra psiquiatra, eu falei pra ela, olha, eu tô me identificando com a questão do autismo, e eu gostaria que a gente investigasse mais sobre isso, né? Contei a minha história. E aí ela me pediu uma avaliação neuropsicológica. Com essa avaliação neuropsicológica foram meses, né, investigando, fazendo testes com uma psicóloga, uma neuropsicóloga maravilhosa. Foram meses, né, vendo sobre isso, até que recebi o resultado da avaliação neuropsicológica, onde ela apontou ali que apontou o TDAH, apontou também a questão do autismo nível 1 de suporte, né? E essa questão de nível 1, muitas pessoas falam, né? Nível 1, autismo leve. Não é bem por aí. Eu acredito que não existe isso de autismo leve. Na minha concepção, na minha visão, se fosse assim, não era considerado um transtorno. Porque só quem tem um transtorno sabe dos desafios que a gente enfrenta. Então, não dá para ser considerado leve. Esse leve, ele vem dizendo da questão do suporte. Então, nível 1 de suporte, ou seja, eu não tive... como que eu vou dizer? Eu não tive algum problema, interferência, uma falha, fugiu a palavra que eu queria usar, na minha comunicação e na linguagem, né? Eu acho que é isso. Enfim, então assim, o suporte que eu preciso, e eu criei estratégias ao longo da vida, então o suporte que eu preciso, ele é menor, né? Ele é bem menor, mas as dificuldades estão ali, né? Estão presentes. Então é leve nesse sentido de suporte. E eu fiquei assim, muito chocada quando a neuropsicóloga me apresentou ali a minha avaliação e apontou sim para a questão do autismo, porque, como eu estava dizendo, ser diagnosticada com autismo sendo uma mulher adulta não é fácil. É bem difícil conseguir esse diagnóstico, né? Então, eu fiquei bem chocada. Fiquei muito, muito chocada, porque eu falei, aqui tá nítido que eu não tô ficando doida, né? Se foi apresentado aqui é porque realmente faz sentido. Eu não tô ficando maluca, porque até então eu tava pensando, gente, será que eu tô ficando maluca? Tô vendo coisa onde não tem? E não, né? Realmente tinha algo. E por isso que eu sempre vou bater na tecla do autoconhecimento. Se você se conhece, fica muito mais fácil para você identificar questões como essa, por exemplo, né? Graças ao autoconhecimento, eu tive mais facilidade para apontar, olha, eu tenho dificuldade nisso aqui, né? Olha, isso aqui se apresenta na minha vida. Imagina se eu não trabalhasse o autoconhecimento. Então, o processo ficou mais fácil por conta do autoconhecimento. Depois disso,
veio a necessidade, né, de agora procurar uma psiquiatra, porque essa psiquiatra que eu tinha ido, as duas, né, que eu passei, não eram especialistas. Então eu falei, bom, eu preciso de uma psiquiatra especialista em autismo e TDAH. Nossa, toda hora eu bato no microfone, né? Eu preciso de uma especialista em autismo e TDAH, para que venha essa martelada final de, olha, você tem ou você não tem, e eu fique segura com aquela resposta. E encontrei uma psiquiatra assim que foi incrível, maravilhosa, e veio o meu laudo, né? Veio o meu laudo de autismo e TDAH. E assim, por que eu quis contar isso aqui pra vocês, né? Porque eu sei que tem muita gente que às vezes me acompanha ou que vai chegar a partir desse vídeo também e que já tá na fase adulta e que encontra desafios e que eu queria muito passar essa mensagem pra vocês de procurem ajuda. Se vocês sentem que tem algo diferente, se vocês sentem que tem alguma coisa que precisa ser investigada, não deixem passar. Eu sei que tem muita gente que pensa, mas será que vale a pena receber um diagnóstico depois de adulto? Pode ter certeza que vale a pena, porque isso responde muitas coisas. Isso responde o quanto eu me sentia diferente na minha infância, sentia que eu não me encaixava, as minhas dificuldades na escola, que foram muitas, dificuldade que eu tinha para socializar e que não era apenas uma timidez, e que eu me forcei a vida inteira até aqui, né, para tentar socializar mais, para tentar, sabe? E era algo forçado. Claro que a gente precisa também trabalhar coisas para se desenvolver mais. Graças a ter forçado muitas vezes, eu desenvolvi muito a minha fala, a minha comunicação. Hoje em dia, trabalhando com pessoas também, né, eu, com atendimento ao público, digamos assim, eu desenvolvi muito. Mas se eu tivesse tido o diagnóstico antes, eu teria sido mais empática comigo mesma. Hoje, eu sinto que eu tô passando por um processo de me perdoar muito grande. De me perdoar por tudo. Por muitas vezes não ter sido tão tolerante comigo, ter me forçado, né, a me comunicar, a fazer e acontecer, a ter me comparado tanto. Então, assim, o diagnóstico, pra mim, eu digo que foi libertador. Foi, com certeza, um presente que eu recebi em 2023. E que, com certeza, também vai fazer muita diferença aqui no canal, no meu trabalho. Depois de muito pensar, muito refletir, muito analisar, desse tempo de pausa, pra você que ficou até o final, né, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas eu queria passar essa mensagem de que os conteúdos aqui, eu não mudo aquela minha fala que eu disse que serão mais intuitivos, né, que eu vou gravar conforme eu for sentindo, eu sinto que isso é algo que faz parte do meu trabalho com o tarô, do meu trabalho com a espiritualidade, e que eu não quero pôr uma data, pelo menos não agora, de eu vou gravar tanto por semana, eu vou fazer tanto. Não, eu tô num momento onde eu preciso ser mais flexível comigo, e que eu tô entendendo, eu tô processando tudo isso, e que eu vou trazendo os conteúdos aqui conforme eu for sentindo. Uma coisa que eu posso dizer que mudou um pouco desde minha última fala, né, em relação às mudanças aqui do canal, é que eu tinha dito que talvez eu não grave mais para os signos agora e tudo mais, só que eu amo gravar para os signos. Então isso talvez seja uma coisa que vai voltar aí, mas vamos com calma, né? Tô me respeitando, tô indo com calma, tô nesse processo de... Eu tenho dito que é como se eu estivesse passando por mais um despertar espiritual na minha vida. Muita coisa acontecendo. Então, é isso. Da mesma forma que eu peço para que vocês tenham paciência comigo nesse momento, eu também tô tendo essa paciência e esse carinho comigo mesma. E é isso. Tentei resumir um pouco aí da história,
mas ao mesmo tempo eu sei que é um vídeo que vai ser muito importante aqui trazer para o canal, contar um pouco para vocês sobre tudo isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, comenta aqui nos comentários. Se eu ver que tem necessidade, eu trago uma parte 2, a gente vai conversando. Enfim, eu já atendi alguns consulentes autistas, consulentes com TDAH, com outros tipos de transtorno também. Enfim, então eu gosto sempre de compartilhar sobre isso, de trocar informações. Às vezes algo que eu tenha passado vai auxiliar e eu poder bater nessa tecla para vocês da importância de vocês se cuidarem, de vocês buscarem ajuda. Enfim, é isso. Até porque eu me sinto como um canal, né? A gente tem aqui o canal Tarotidão, mas eu também sou um canal. Então, eu sei que eu sou instrumento da espiritualidade, da vida, do universo, do que vocês quiserem chamar aí essa força maior, que com certeza eu sei que eu posso auxiliar outras pessoas de diversas formas e é isso que eu tento fazer aqui. Meus amores, um beijo enorme no coração de vocês. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar esse vídeo, porque conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? E aqui na descrição tem link para consultas, para o meu curso, para as outras redes. Então dá uma conferida, tá bom? Beijo enorme. Gratidão por você estar aqui.